Glória a Deus. Amém, meus queridos? Eu estaria trazendo uma mensagem hoje sobre confie em Deus. Mas vai ficar para domingo, viu? Então você vem domingo e a gente vai estar falando sobre a mensagem. Mas eu gostaria de ler um texto em Efésios, no capítulo 3. E à medida que eu vou lendo esse texto, vou falar um pouquinho dele aqui, tá certo? É uma oração de Paulo pelos santos. É muito importante a gente saber da história. É muito bom a gente ler, procurar conhecer. A gente sempre fala na igreja que não é tudo que a gente ouve que a gente deve aceitar, não, né? Não são todas as palavras que a gente está ouvindo, seja com eloquência, seja com algum tipo de fundamentação, que a gente tem que engolir. Nós precisamos ir a fundo e conhecer e buscar diante do Senhor. E a história também, ela tem o seu valor. E nós precisamos conhecer a história, nossa história. Às vezes nós não sabemos nem de onde viemos, né? E isso é muito sério, porque a gente fica meio vazio, meio fragilizado. E quando alguém vem com uma argumentação, com um sofisma forte, nós acabamos sucumbindo nestas informações. Ou às vezes nossa fé começa a enfraquecer. E a única coisa que Deus deixou para a gente assim, nos dias de hoje, chama-se fé, né? Ela é que é esse canal entre nós e Deus. É o que a chave que faz com que chegue até nós todas essas bênçãos de Deus. E ela está inserida em nós. A fé não está em Deus, a fé está em mim e você, né? Então, esta fé que vem de dentro de mim é que faz com que eu vislumbre toda esta glória que o Senhor tem dado. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. E aqui Paulo vai estar fazendo uma oração. E ele diz assim: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, como foi falado aqui, às vezes líderes religiosos, pessoas se levantam dizendo-se representante de Deus, mas somente a igreja representa Deus na terra. Não é uma pessoa que representa, não é um líder religioso ou um líder de qualquer natureza que representa Deus, é a igreja. E Paulo até ele fala, nós somos embaixadores. Quando ele fala nós somos, ele está falando da igreja sendo embaixador, ou seja, é aquela que representa realmente, é aquela que traz a existência em um outro lugar, a presença. Então, se a gente quer buscar Deus, a gente tem que estar realmente na igreja, porque a igreja traz o céu com ela, porque nós somos embaixadores. E ele diz então exatamente a respeito disso, que nós temos recebido o nome dele, né, nos céus e na terra. E Paulo continua dizendo, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo, que também foi comentado pela Rebeca, trazendo à luz a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, que foi o derramar do Espírito Santo. Este Espírito Santo está presente na terra desde aquele dia, como foi derramado, ele está entre nós. O derramar que a gente fala é uma forma de figura, né? Como se fosse uma água, uma chuva sendo derramada para regar a terra. Assim é o Espírito Santo. E ele que está conosco. Ele está conosco todo momento. O Espírito Santo, que também é a mesma palavra usada para vento. E o que é um vento? Vento é algo que a gente não vê,
você não consegue ver, você não cheira, você não abraça, mas Ele é presente e Ele move, Ele faz gerar todas as coisas. Quando eu vou passando pelas estradas, viajando, e eu vejo aqueles aerogeradores gigantescos, né? A gente observa, para aquilo rodar, é um vento muito forte, tá? E aquilo faz gerar uma energia em cada aerogerador daquele que dá para alimentar uma cidade de cerca de 25 mil habitantes, para você ver. Mas é o vento. E nós não vemos, mas ele está ali criando vida. E Jesus fala que o vento sopra onde quer. O Espírito Santo é esse vento que ele sopra onde quer, né? Ele não tem só uma direção, como eu já falei aqui outra vez que eu pensava que tinha, mas ele sopra em várias direções. Eu estava falando com o pastor que pregou, foi domingo, Luciano. Eu disse, os aviões, ele nunca tinha vindo do Ceará, ele desce nessa posição, né? Porque o vento vem de lá para cá. Eu disse, algumas vezes eu disse, depois de estar aqui, eu vi e achei estranho o avião subir do lado contrário. Aí eu fiquei perguntando e alguém me respondeu, é porque quando o vento está soprando de um outro lado, então o avião tem que mudar o seu trajetório, senão ele não sobe, não é? Então, e o Espírito Santo é assim. Ele é real, ele é vivo, mas nós não podemos pegá-lo, nós não podemos colocar, nós não podemos materializá-lo, mas ele está presente. E Paulo fala desse Espírito Santo, né? Então ele diz, com poder por meio do Espírito. Quem tem o Espírito Santo vai seguindo Jesus Cristo, caminhando com Jesus Cristo a sua trajetória. E ele continua dizendo assim, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Essa a palavra que também Rebeca trouxe, né? Ali, demonstrando essa situação, que nós abrimos o nosso coração para Jesus e Ele habita. Você precisa abrir seu coração para Jesus. Muitas vezes nós fechamos o coração para Deus, porque nós queremos que Deus seja nosso empregado, seja nosso guarda de segurança, né? Mas Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está acima de tudo. O guardar dEle é um prazer que Ele tem em nos guardar, mas Ele não tem esta obrigação de ficar cuidando de mim, como muitas pessoas acreditam que Deus é para estar assim. E Ele continua dizendo que é para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, quando nós exercemos a nossa fé, e todo ser humano tem fé, quando a gente vai a alguns lugares aí, a gente observa pessoas fazendo coisas que demonstram sua fé. Infelizmente, ela está direcionada para o lado errado. Mas ele continua dizendo, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está falando das extensões, conhecer tudo, tá? É evidente que a gente não vai conhecer nunca tudo a respeito de Deus, mas nós vamos conhecer o suficiente para a gente ter um bom relacionamento com Ele, ter um relacionamento íntimo com Ele, poder chegar para Ele e falar sobre as nossas situações e as nossas vidas. Por isso, a gente precisa compreender tudo isso. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo, que excede tudo, é um amor esse amor que a gente chama de incondicional, amor ágape, né? É um amor que nós não conseguimos saber, porque ele é tão sem cobranças, tão sem exigências, porque ele não exigiu nada de ninguém para ir àquela cruz, mas ele foi. Agora, se você quiser aproveitar do que ele fez por você, você pode aproveitar, né? E conhecer
o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ele, para finalizar nesta oração, ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Deus, o texto, que parece ser assim algo bem grandioso, né? Ele está falando que o que a gente pensa, Deus pode fazer muito mais. Os problemas que nós passamos, eles passam. Uma redundância, né? Mas os problemas que nós enfrentamos hoje, amanhã eles não existirão mais. Então não adianta você morrer por eles. Nós vivemos tão atribulados com tantas coisas e perdemos a oportunidade de ter uma boa conversa com Deus, ter um bom relacionamento com Ele, por causa de nos fecharmos em nossas questões, em nosso próprio mundo. Mas Ele diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E o que é que nós estamos pedindo ao Senhor? O que é que nós estamos pensando? Quando nós temos o Espírito Santo em nós, o que vem à nossa mente é pedir a Deus que traga paz sobre esta terra. Com tanta violência. Rebeca me falou uma coisa, minha filha, não é a Rebeca que falou aqui, mas a Rebeca, minha filha, de lá no trabalho dela, de pessoas que ela atende, uma violência que quebra o coração da gente só em ouvir. Eu não vou contar e comentar sobre isso. Mas o que é que vem ao nosso coração? A gente está pedindo paz. A gente está pedindo pelo nosso vizinho, para que ele tenha um encontro com Deus. Não um encontro com Deus religioso, institucional, impositivo que a gente quer. Porque às vezes a gente quer moldar a Deus a nossa própria personalidade. E a gente dizer, Deus, Ele vai te matar, Deus vai... Então, às vezes nós fazemos uma imagem de Deus assim, e falamos da justiça de Deus como se fosse um julgamento que Ele tem prazer em destruir as pessoas, o que não é verdade. Ninguém tem prazer, a não ser que não esteja no seu estado normal, tem prazer de destruir aquilo que ele gerou. Jamais um pai tem prazer em ver um filho sofrendo, a menos que ele não esteja bem. Mas um pai, em suas perfeitas condições de normalidade, uma mãe, vai querer sempre ver a sua prole, suas crias, seus filhos bem. Não tem como ser diferente. Então Deus quer ver em nós a sua bondade, quer ver no ser humano que ele seja uma pessoa vivendo o melhor. Mas é o nosso coração duro que faz que as coisas aconteçam, nosso egoísmo, nosso orgulho, que atrapalha, né? Mas ele está falando que ele faz infinitamente mais, e a gente pode colocar isso diante dele em nossas orações. Nós podemos orar ao Senhor e pedir para que Ele continue derramando sua graça na nossa casa. Não é pecado nem egoísmo você pedir que a sua família seja uma família que vive no temor do Senhor, que vive debaixo da graça do Senhor. Não está errado. Você pode começar pedindo pela sua família, mas ore pelo seu vizinho, ore pelos colegas de trabalho, ore por aquelas pessoas que lhe dão uma certa dificuldade, dor de cabeça. Ore por aqueles que roubam a sua paz, porque tem aqueles que vêm, né, para mexer com a gente, para testar a nossa paciência.
A gente tem que orar. Porque o Espírito Santo está em nós. Então não pode ser diferente. O Espírito Santo em nós. Nós olhamos para o ser humano e dizemos, precisa de Deus. Assim como eu também preciso, né? E aqui então, ele encerra dizendo, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. E é impressionante que Paulo, quando vai encerrando esta oração, ela está dizendo que na igreja a glória é de Deus, não é de homem. Não existe nenhum homem que possa tomar o lugar de Deus e ser deidificado. Não sei se estou falando a palavra certa ou se estou criando, né? Se tornar um Deus. Se tornar a pessoa principal. Mas Ele, Deus, deve ser glorificado na igreja. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, nós não entramos aqui para olhar como é que está o rosto dos irmãos, que roupa está usando, o que está se vestindo, ou qual carro que tem. Claro que não, isso não importa. O que importa é, ao colocarmos os pés na casa do Senhor, é dizer, Senhor, Tu é a glória, e eu sirvo a Ti. Eu vivo para Ti. Por isso ele diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Em Jesus Ele já foi glorificado. Agora tem que ser a nossa vez. Ele tem que ser glorificado através de nós. Por todas as gerações. Então, não ficou no passado. Esta é a geração que precisa glorificar a Deus. As outras já passaram. Ficaram na história. Mas esta é agora a geração. Tem as criancinhas que estamos na mesma geração. Elas têm que aprender a glorificar a Deus. Mas quem tem que ensinar elas a glorificar a Deus somos nós, os pais. É uma responsabilidade nossa, né? Por isso ele diz, por todas as gerações e para todos sempre. Amém.